Olá a todos, estamos mais uma vez aqui para falar um pouco da palavra do Senhor, compartilhar, é claro, com todos vocês, um pouquinho daquilo que nós aprendemos dia a dia da palavra do nosso Senhor. E espero que vocês também estejam compartilhando aquilo que vocês aprendem, aquilo que vocês estão colocando em prática, de todo o proveito que você realmente obtém quando você estuda as Escrituras. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a carnalidade lá na igreja de Corinto. Aquela carnalidade que Paulo vai estar falando lá em 1 Coríntios capítulo 3, para uma igreja interessante, uma igreja que possuía muitas coisas, porém Paulo vai chamar de carnal. Crentes carnais é o termo. 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 a 3 diz assim: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Portanto, meus irmãos, o apóstolo Paulo, falando àquela igreja, ele deixa bem claro para aquela igreja que eles ainda eram carnais. Como assim, meus irmãos? Quero, antes de mais nada, fazer aqui uma diferença do conceito que muitos hoje chamam de crente carnal, para esse que Paulo está falando aqui. Hoje, para uma grande parte dos evangélicos, crente carnal é aquele crente que está preso ao pecado. É aquele crente que vive na prática do pecado. É aquele crente que não abandonou, que continua rolando na lama. Porém, meus amados irmãos, a Bíblia vai nos ensinar que esse tipo de crente ele não existe. Não existe o crente que continua com as mesmas práticas de antes. Quando Cristo salva, quando Cristo realmente chama para a justificação, a regeneração, logo esse crente, essa pessoa, ela é santificada. E ela vai buscar crescer em santificação dia após dia. Além do mais, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele vai nos ensinar que o crente ele não vive pecando, ou seja, ele não vive na prática do pecado. Então, se você conhece alguém que se diz crente, mas vive nessa prática, saiba que de crente essa pessoa não tem nada. Porque o crente, ele vai lutar sempre contra a tentação, lutar sempre contra o pecado. Ele não vai mais estar preso ao pecado. Mas e esse crente carnal que Paulo ensina aqui em 1 Coríntios? Meus irmãos, esse crente carnal aqui, Paulo está se referindo a eles, chamando de carnais, porque eles ainda eram imaturos, porque eles eram ainda cristãos que estavam crescendo, eles precisavam realmente se fortalecer, eles eram crianças em Cristo. Tanto é que Paulo vai dizer que Paulo deu leite para eles beberem, porque eles não podiam suportar a comida pesada, a comida sólida. Eles estavam ainda, por mais que fosse uma igreja que deveria ter evoluído, mas era uma igreja que não podia ultrapassar as verdades básicas da palavra de Deus, porque eles ainda não conseguiam aprender. Então Paulo chama eles de carnais por causa disso. E é interessante que Paulo, antes, no primeiro capítulo, dirigindo então ali a carta de 1 Coríntios, à igreja de Corinto, ele vai dizer a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados. Paulo vai chamar ele de santificados, chamados para ser santos. E lá no capítulo 3 ele vai dizer que estes eram carnais, eram crianças, eram infantis. E nós vamos observar, meus amados irmãos, que hoje em dia, nas igrejas, existem crentes dessa natureza. Existem crentes carnais. Existem pessoas que realmente são carnais e não admitem que são. Existem aquelas pessoas, existem aqueles crentes que são crentes que não sabem que são carnais, porém são carnais também. Meus amados irmãos, olhando então, entendendo esse conceito, nós vamos chegar a uma conclusão. Que em todos nós existe na realidade, meus irmãos, um pouco dessa característica.
Mas infelizmente existem muitos crentes carnais com capa de crente espiritual. Meus amados irmãos, nós precisamos aceitar que nós todos possuímos certas características carnais, uns em maior grau, outros em menor grau. Observando então essa carnalidade lá na igreja de Corinto, irmãos, nós vamos então entender que a carnalidade, ela não era por falta de dons espirituais. A igreja de Corinto, Paulo diz, não, de modo que não vos falte nenhum dom. Era uma igreja verdadeiramente que possuía, eles brigavam até mesmo para mostrar quem tinha mais dons, para se sobressair sobre os outros. Então, a carnalidade ela não é por falta de dons espirituais. Assim também pode existir em nossas igrejas hoje pessoas, homens e mulheres com variados dons espirituais, porém ainda assim eles podem ser carnais. Os Coríntios a igreja de Corinto era assim. Eles possuíam dons, mas ainda assim eram carnais. Eles lutavam. Paulo então vai afirmar que os coríntios, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 4 a 7, eles estavam abundando em dons espirituais, mas mesmo assim eles eram carnais. Paulo vai falar, meus irmãos, dos capítulos 12 a 14, um tratado sobre dons espirituais. Então veja, não era por falta de dons espirituais que aqueles irmãos eram carnais. Assim também em nossas igrejas hoje podem existir pessoas cheias de dons, porém ainda assim carnais. É interessante nós observarmos também a igreja de Corinto, que uma vez que era um local onde o berço da sabedoria, podemos assim dizer, do conhecimento, a Grécia, meus irmãos, os coríntios ali, eles se gloriavam de serem sábios. Estava em um local, em um ambiente onde havia muitas pessoas cultas. Então vejo que mesmo assim ainda haviam pessoas carnais. Isso quer dizer hoje que na tua igreja, na nossa igreja, podem haver pessoas super inteligentes, pessoas dotadas de conhecimento, pessoas que carregam sobre si títulos e mais títulos, e ainda assim eles podem ser carnais. A igreja de Corinto é prova disso, meus irmãos. Outra coisa interessante que nós vamos observar é que aquela carnalidade ali não era resultado de uma falta de doutrinamento. Observem, meus amados irmãos, que aquela igreja teve um dos melhores teólogos, se não o melhor teólogo, no ensinamento dela. E mesmo assim eles foram crentes, pessoas carnais. O apóstolo Paulo fundou, o apóstolo Paulo trabalhou no início daquela igreja, passou no mínimo um ano ali com eles, ensinando, doutrinando, e o resultado é que aquela igreja ainda era uma igreja carnal. Talvez você tenha um bom pastor, talvez a tua igreja possa ter o melhor pastor do mundo, mas isso não exclui o fato de que ainda pode haver crentes carnais nessa igreja. Nós vamos observar também, meus amados irmãos, que Apolo ensinou ali também naquela igreja, um dos mais eloquentes professores, e mesmo assim não excluiu o fato daquela igreja ser uma igreja carnal. Portanto, precisamos ter cuidado com isso. A carnalidade, meus amados irmãos, ela sempre vai vir de um coração orgulhoso. Se você é uma pessoa orgulhosa, obviamente, você será uma pessoa carnal. Agora, com essas características, como é que nós podemos saber se realmente eu sou carnal, se na minha igreja há pessoas carnais? Uma das primeiras características da carnalidade é o egoísmo. Nós vamos observar que os crentes lá em Corinto, eles usavam os dons, mas eles usavam os dons de forma egoísta. Eles usavam para exaltação própria, eles usavam para se aparecer. Eles usavam realmente para se mostrar para os outros, não era para a glória de Deus. Paulo vai chamar a atenção deles ali quanto à ceia do Senhor, porque eles também praticavam a ceia do Senhor de forma egoísta. Paulo vai falar isso lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 21. Paulo vai nos mostrar que aqueles irmãos, os mais ricos, eles na ceia do Senhor pegavam o alimento e comiam tudinho, enchiam a pança e se esqueciam dos pobres, esqueciam daqueles que realmente estavam passando necessidade. Sem contar também que a ceia era um momento para eles fazerem o quê? Encherem a cara, ficarem bêbados.
Então veja, irmãos, tudo era algo egoísta. Eles eram carnais porque eles eram egoístas. E um dos principais sintomas da carnalidade é justamente esse, o egoísmo da vida do crente. Ele só pensa no seu bem-estar, você só pensa em si mesmo. Se você for alguém que só pensa em si mesmo, você é uma pessoa egoísta. Você se importa se as suas palavras ofendem outras pessoas ou você não está nem aí? Você se importa realmente se você magoou alguém, se você prejudicou alguém, você está pronto a consertar o seu erro? Senão você também é uma pessoa egoísta. Você é alguém que está disposto a servir? Ou você é daqueles que só quer ser servido? Então por daí você pode então chegar à conclusão se você é uma pessoa carnal ou não. O segundo sintoma da carnalidade, além do egoísmo, sabe qual é? São as contendas, as brigas, as confusões. Na igreja de Corinto, tudo era motivo de contenda, tudo era motivo de confusão. A própria sabedoria, os pregadores, eles brigavam por causa dos pregadores. Eu sou de Paulo, de Apolo, outro de Pedro. Eles brigavam por causa dos dons, porque eles queriam se aparecer. É interessante que a briga não ficava somente no âmbito da igreja, mas eles iam a tribunais seculares, levando o irmão a juízo, e Paulo diz que isso era só existir contendas na igreja de Corinto já era de completa vergonha para eles. Então Paulo chama a atenção deles para essa questão. Até na celebração da ceia era motivo de ter contenda, motivo de ter confusão, divisão na igreja. Por isso que Paulo vai falar sobre como deve ser celebrada a ceia, porque até essa situação, até essa ordenação estava criando confusão naquela igreja, irmão. E outra característica também que nós vamos observar da carnalidade, sabe qual é? É o criticismo. Você é alguém que critica tudo. Você é daquelas pessoas que gosta de ficar falando, de ficar apontando o dedo, de ficar criticando tudo que os outros fazem. Você é uma pessoa carnal também. É interessante que ele chegava a criticar até mesmo o ministério, chegava a criticar o apóstolo Paulo. Paulo vai falar isso em 1 Coríntios 4:3, versículo 18 e 19 também. Lá em 2 Coríntios 10:10, Paulo vai dizer, eles falam assim bem de mim, mal de mim, bora ver o que eles vão falar quando eu chegar lá. Então veja, meus irmãos, perceba, analise, você é daquelas pessoas que está sempre reclamando, reclama de tudo da sua igreja, de tudo e de todos. Então você é uma pessoa carnal. Você é daquelas que nunca está satisfeito com nada, você também é uma pessoa carnal. Você é aquela pessoa que não se agrada com nada, você também é uma pessoa carnal. E outra característica marcante daquela igreja que foi considerada carnal pelo apóstolo Paulo é que ela tolerava o pecado. Paulo vai falar isso lá no capítulo 5 de 1 aos Coríntios, que aquela igreja, de certa forma, ela fazia vista grossa com o pecado que estava no seu meio. Meus amados irmãos, quando a igreja passa a tolerar o pecado, é o início do seu fim. Precisa haver a disciplina da igreja local. A disciplina, ela não é falta de amor, pelo contrário, ela é um exemplo de quem se preocupa, de quem ama. O próprio Deus nos disciplina, por quê? Porque Ele nos ama, porque Ele nos trata como Pai. Então veja, meus amados irmãos, nós precisamos chegar a essa conclusão. A carnalidade, ela é manifesta no nosso meio através do egoísmo, através da contenda, através do criticismo e através da tolerância ao pecado. Que Deus abençoe as nossas igrejas, que possamos verdadeiramente entender se há algum desses sintomas em nossas vidas, porque se houver, nós precisamos pedir forças do Senhor para mudar, para não sermos carnais, para não ficarmos no leite sempre realmente achando que estamos crescendo, quando na realidade estamos vestindo só uma capa espiritual, que possamos realmente progredir, que possamos santificar-nos cada vez mais, que possamos buscar a santificação no nosso dia a dia, que as nossas igrejas, que a igreja que você frequenta, o que você mesmo, a sua pessoa diante de Deus, seja alguém que esteja saindo da carnalidade e entrando na vida adulta, na vida espiritual. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus abençoe suas famílias e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.